Gente, tudo bem? Então, eu vou responder hoje algumas dúvidas sobre compra de casa aqui na Alemanha, compra de imóvel, tá? Eu vou responder um e-mail de uma inscrita do canal e vou ler para vocês aqui, para vocês que entendam a dúvida dela, que talvez possa ser a sua dúvida também, tá bom? Oi, amiga, tudo bem? Tem crescido bastante nosso desejo de sair do Brasil. Temos pensado em ir inicialmente ficar alguns meses e ver o que sentimos, mas ao invés de alugar um imóvel, temos pensado em comprar um imóvel. Entrei em alguns sites de imobiliárias e vi que não é tão caro um imóvel, em média de 200 a 400 mil euros. Você acha que se dermos os 30% de entrada, conseguimos comprar? Se tivermos emprego, mesmo que seja um salário de uns 1.000 euros, a gente consegue? Bom, eu vou chamar ela de Maria, tá bom? Então, Maria, é o seguinte, para você conseguir financiar um imóvel aqui, e para também outras pessoas que têm dúvida em relação ao imóvel, você tem que primeiro consultar um Finanzberatung, que é o Immobilienberatung, que é um consultor de imóveis que normalmente tem nos bancos isso. Depois que você abrir uma conta no banco, você consulta ele. Por que você tem que consultar? Porque ele vai fazer um cálculo de quanto você recebe, a sua renda, quanto que você tem de gasto fixo por mês e quanto que você poderia comprar o imóvel, até quanto o valor máximo do imóvel, entende? Então, assim, não dá para dizer você tem que ganhar X para ganhar tanto, porque isso é um cálculo que o Immobilienberatung que vai fazer para você. Só que assim, gente, com 1.000 euros você mal consegue pagar um aluguel aqui, sabe? Para ser bem realista, porque você vai ter todos os descontos de imposto. Então, um aluguel aqui, para um casal assim, você deve pagar numa média de uns 400 para cima, sabe, gente, para ser bem realista. Então, é bom a gente ter bem o pé no chão, assim, de como é a vida aqui na Alemanha. Não é tão barato, talvez como a gente pensa. É claro que tem cidades mais que o custo de vida é mais baixo, por exemplo, Berlim, essas cidades mais do oeste da Alemanha, Ostdeutschland, eles têm um custo mais baixo de vida. Porém, você não encontra emprego com facilidade e os empregos que tem não pagam tão bem, sabe? Então, é aquela coisa, você gasta menos para viver, mas você não ganha praticamente quase nada. Então, onde você vai ganhar mais, assim, são em cidades grandes, é claro, né? Dependendo, é claro, do seu trabalho, da sua profissão. E só que o custo vai ser muito alto também para você viver. Então, é isso que você tem que ter em média, assim, em mente. Você, claro, tem que ter os 30% para pagar fora o valor do imóvel, tá? Então, digamos que a casa custa 200 mil, você tem que calcular mais 30%, porque os 30% não é para bater dos 200, os 30% é para pagar os impostos de imobiliária, imposto da prefeitura, de registro de imóveis, todos os impostos, assim. 30% em cima do valor da casa, no caso. E você tem que pensar isso, assim. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que não façam isso, sabe? De você já vir e já comprar um imóvel. Porque você primeiro tem que conhecer a cidade, você tem que ver se você vai gostar da cidade. Gente, tem tanta cidade legal pra morar aqui na Alemanha, mas também tem tanta cidade chatinha, sabe? Que não é tão bom de morar, como no Brasil também. Imagina você ver lá um imóvel no Brasil pra vender se você mora no exterior. Um alemão vê um imóvel no Brasil, nossa, uma casa maravilhosa, super barato. Vai ver, é lá no Cafundó do Judas. Um lugar onde não tem nada, super violento, perigoso, sei lá, que seja o caso, né? Aqui não é tão violento, mas nem se compara com o Brasil em relação à violência, né? Só que aqui pode ser um lugar muito entediante para você morar. Um lugar que você não vai gostar, entendeu? Ou as pessoas serem de um jeito que você não goste. Então, não faça isso. Não faça isso de você vir já comprar um imóvel, né? Venha pra cá, alugue um imóvel, arrume um trabalho, sinta o que é viver na Alemanha, junte os móveis, que é a coisa mais importante no começo, junte os móveis, junte as suas coisas para montar sua casa, vai vivendo aqui durante um tempo, e quem sabe depois de uns 2 anos, 3, na verdade você tem que estar morando aqui 3 anos no mínimo para você poder fazer o financiamento. Eu lembrei disso agora, você tem que estar morando na cidade 3 anos, porque você tem que construir um crédito,
na cidade, no país, sabe? É como quase que os Estados Unidos, assim, você tem que construir um crédito e depois de 3 anos é que você consegue financiar alguma coisa, assim, mais cara, né? Então, é isso, sabe? Mesmo se você comprar à vista, não faça isso. Viva primeiro no lugar, venha pra cá, conheça, sinta a cidade para saber como que é realmente o local, se você vai se adaptar ou não, tá bom? Outra pergunta que eu recebi também é de uma inscrita do canal que deixou pra mim lá no meu Facebook. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E eu vou deixar aqui embaixo sempre os meus contatos para e-mail, se você quiser me mandar um e-mail com as suas dúvidas para que eu responda em vídeo. Se você tiver, claro, paciência de esperar, né, gente? Porque do jeito que eu ando sem tempo. Mas, enfim, eu posso fazer isso pra ajudar um pouco vocês, assim, com a minha opinião, tá bom? Ela escreveu pra mim no Facebook, no meu canal, no minha fanpage do Face, querendo saber... Ó, a minha maior dúvida é se vale a pena comprar uma casa, apartamento aqui na Alemanha devido aos impostos cobrados. Cobram muito imposto por ter um imóvel? Por exemplo, no Brasil temos IPTU, aqui o que é cobrado anualmente ou mensalmente por se ter um imóvel. Beijão para sua família. Então, muito obrigada, tá, por sua pergunta. Assim, gente, aqui tem também imposto, tá? Você tem que pagar... Normalmente, nós pagamos anual. Eu não sei se você consegue parcelar aqui, porque a maioria das coisas aqui você não consegue parcelar. E nós temos um imóvel, um apartamento, e esse apartamento nós pagamos uma média de 1.000 euros por ano de imposto, tá? Só para você ter uma ideia do gasto assim que a gente tem de imposto, de IPTU no caso. Só que nós pagamos também no nosso apartamento, porque ele está alugado, as reformas do prédio, sabe? É tipo aquele extra que eles pedem. E isso não pode ser cobrado dentro do aluguel. Isso é o dono, é o proprietário do imóvel que tem que pagar. Então você tem que levar tudo em consideração, assim, se você tem condições de pagar essas reformas, ou até mesmo antes de comprar o imóvel, se perguntar ou ver a idade do prédio e tudo mais, né, se precisa ser feito muitas coisas e tudo mais. Normalmente prédios mais antigos, eles sempre fazem reformas. Aqui na Alemanha eles são muito cuidadosos, assim, né. Então é isso, seria essa reforma, né, que varia de prédio para prédio. Ou casa, né? Casa para casa, casa não tem, no caso, a reforma você faz por conta própria. E a da nossa casa aqui, eu não sei falar pra vocês quanto que a gente paga, eu não sei mesmo, mas deve ser mais do que 1.000, porque a nossa casa, o valor dela é maior do que do apartamento, né? O apartamento é um valor mais baixo. Mas é isso, gente, então calcule uma média, sei lá, de 1.000 euros, é claro que varia bastante de cidade para cidade, mas só pra vocês terem uma ideia de quanto que vai ser por ano, tá bom? E no mais é isso, assim, eu acho que vale a pena comprar, sabe, eu não me arrependo e é um investimento, no nosso caso o nosso apartamento está alugado, então acaba que paga a própria prestação do financiamento, paga com aluguel, nós temos só alguns gastos extras, né, para pagar, mas vale a pena porque é um investimento, né, depois quando a gente estiver lá com 60 anos a gente já está com o imóvel quitado. E a nossa casa aqui, a gente comprou uma casa velha, ela tem 40 anos de idade, nós estamos reformando por conta própria. Então, é um pouco mais trabalhoso, sabe? É bem penoso, assim. Então é isso que tem que levar em conta, se a gente tem condições físicas e psicológicas de aguentar toda a reforma de forma lenta, porque a gente não tem dinheiro para ficar pagando uma empresa para vir aqui reformar tudo de uma vez só. Então a gente tem que passar sempre por essas coisas, sabe? Passar que nem agora a janela da minha cozinha tá quebrada e eu não consegui ninguém para trocar antes do inverno, né? Então você tem que levar em consideração se você tá disposto a ficar assim, passando por essas situações de frio, de não ter tudo muito bonito, arrumado, limpinho do jeito que você gostaria, sabe? Quando a gente não tem condições financeiras, a gente tem que ou ficar de aluguel, ou então ficar se sujeitando a fazer como nós, reforma por conta própria e agradecer a Deus por tudo, né? Tá bom, gente? Então é isso, deixo um beijo grande pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!